Tudo bem? Opa, boa tarde à distância, boa tarde pessoal, prazer mais uma vez falar com vocês aí do estado de São Paulo inteiro, na verdade, né? A gente fala aí interior, Baixada Santista, mas todo mundo aí acompanha aí a voz da população e um prazer sempre. Olha, Piovesani, obrigado pela sua presença, sua participação aqui das terças-feiras. Vamos começar com o básico. Covid-19 ainda não tem cura conhecida, mas saiu um remédio que tem sido comentado muito nas mídias, né? Que falam que funciona ainda não foi desenvolvida a vacina, mas que funciona em 100% aí contra a doença. O que você tem a falar sobre esse assunto? Os primeiros passos, né, começando a aparecer. Boa tarde, seu Getúlio. Opa, tudo bom? Você tá aí, você tá aí. Não, caramba, apareci agora. Seu Getúlio figuraça, boa tarde a todos. Boa tarde. Muita coisa se fala em relação ao coronavírus, né? É um vírus novo e o mundo inteiro envolvido em descobrir a cura ou um medicamento realmente eficaz. Então, os Estados Unidos declaram que encontrou um anticorpo que conseguiria inativar o coronavírus, né? Nós chamamos de proteína spike, que é a chave onde se liga o vírus na célula do nosso corpo, onde o vírus vai se espalhar. Só que esse estudo ele foi feito em laboratório, né? Ainda e teve obviamente êxito. Agora precisa ser feito o teste em humano, mas tudo indica que seria uma boa alternativa. Vamos aguardar. Tá, vamos aguardar aí os próximos passos legais aí para colocar o medicamento no mercado. Sim, vamos falar das perguntas. A Bárbara, da cidade de Santos. Posso sair para praticar atividade física durante a pandemia? Bárbara, a resposta no momento é não sair de casa, né? A resposta no momento é ficar um pouquinho mais resguardada em casa, mesmo a palavra que eu usei é o momento. Inclusive, tem várias lives hoje em dia em mídia social, o pessoal ensinando a fazer atividade física em casa. Eu recomendo para os meus pacientes a própria escadaria do prédio, 30 minutinhos, 40 minutinhos, lembrando que o corrimão também pode estar. Se eu estou com coronavírus encostei no corrimão, o vírus pode ficar lá. Então, se eu vou subir e descer uma escada com uma atividade física, não encostar em nada. Né? Não é fácil, hein, Não gente? é fácil, lavar as mãos, tirar o sapato antes de entrar em casa, assim por diante. Não adianta eu fiz uma atividade física e peguei o coronavírus e estou numa unidade de terapia intensiva. Então, uma coisa não compensa a outra. Então, vamos ter cuidado e bom senso na hora de praticar atividade física. Faça, mas com cautela. Bom, a Francis, da cidade do Guarujá. Existe, até o momento, alguma vacina que tenha apresentado algum resultado? Foi o que a gente estava falando. Porque a demora para colocar à disposição da população? Na verdade, eu tinha falado anteriormente sobre lá o anticorpo, né, que nós chamamos de STI 1499, o tipo do anticorpo. Agora, os Estados Unidos também está fazendo uma vacina que nós chamamos de RNA mensageiro, que é uma cópia idêntica do vírus. Inoculando o vírus, você teria uma resposta, né, um anticorpo contra o vírus. Esse teste foi feito um teste com 8 pessoas, resultado positivo também. Ora, por que a demora? O vírus não pode causar mais danos do que a própria doença. Então, existem estudos para isso, tem fases. Então, começa a se testar em laboratório, depois se testa em humano, na fase 1. Na fase 2, se observa se foi criado o anticorpo, né, o antígeno, né, se realmente teve a cura. Depois, a terceira fase são os métodos legais, né, autorização de vigilância sanitária, autorização de Organização Mundial de Saúde. E depois, até se colocar o vírus à disposição da população, demora um pouco. Então, se calcula aí uma média de 1 a 2 anos. Peraí. Opa. Interrompemos a nossa programação para a crise do café. Não, mas esse café... Tem uma musiquinha aí do... 10. Tem aquele tan do... Não sei que tan é esse, não me Não, pergunte. o tan na internet. Lembra da internet antiga? Mas que tan é esse? Eu não sei, isso aí é com o Sasquatch. Como é que você tá? Você tá bem? Faz tempo. Ah, ele foi. Não fica de costas pra câmera, Tudo Cris, bem? olha público. Saudade de você, Cris. Tá fazendo no vídeo, Cris, vem pro vídeo. Vamos tomar um café. Beijo pra Cris. distância. Cris da rua. Muito obrigado, Cris. A câmera. Tchim. Meu Deus do Saúde. céu. Saúde no Opa. café. 77 anos trabalhando na emissora e não sabe que tem um podcast de costas pra câmera. Meu Deus. Quero café. Tá certo. Ô, doutor, tem Olha. uma pergunta. Você vai fazer pergunta? Vai lá, pode fazer. Pode fazer. Tô na 3, tem uma câmera só pra mim. Vai lá, seu Getúlio.
Doutor, tá chegando agora o inverno. Qual a importância de uma alimentação saudável para não cair a imunidade durante agora a pandemia? Boa pergunta, né? Excelente. Maravilhoso. Na verdade, é 100%. Eu costumo comparar com um carro, né? Por que o carro anda? Porque tem gasolina. Se não tiver gasolina, o carro vai parar. É a mesma coisa. Então, nós conseguimos pensar, raciocinar, o coração bater, o cérebro pensar. Então, precisamos dessa energia. A energia vem através do nosso alimento. Se não me alimento direito, o que vai acontecer? Primeira coisa, caiu a imunidade. Se eu coloco um alimento ruim, exemplo, açúcar refinado, né, que aumenta o índice glicêmico, primeira coisa, caiu a imunidade. Glicemia sobe, a imunidade ela cai. Então, várias pessoas vão no consultório, doutor, passa vitamina, passa um monte de remédio, as pessoas querem tomar e esquece que o básico é a parte alimentar. O básico é ter um bom sono, o básico é ter uma higiene mental, um convívio familiar, dormir direito, ter uma rotina saudável. Esse é o principal remédio para a imunidade e é o tratamento mais barato, é a prevenção. Deixa eu falar um negócio para você. Eu vi uma matéria muito interessante que falaram que um cachorro pegou o coronavírus. Tudo a ver o café da manhã com o cachorro. Não, é verdade. Falaram que animais de estimação pegaram o coronavírus. Eu vi uma matéria falando isso daí na televisão. É verdade isso daí ou não? É verdade, Paulo, embora se você pegar num universo, né, de alguns bilhões de habitantes e de animais de estimação, a medicina ela é baseada em evidência. Né? Eu não posso concluir algo porque, de repente, uma pessoa ou simplesmente um ou dois animais tiveram contato com o vírus ou simplesmente transmitiram. Então, isso levanta uma pesquisa. A partir de um sinal, a partir de um animal que foi diagnosticado, se faz um estudo grande relacionado para se ter uma conclusão. Porque pode mutar, como que você falou, né? Pode existir uma mutação. Os vírus, eles podem, amanhã ou depois, acabar tendo mutação, né? Tanto vírus quanto algumas bactérias, pode se tornar amanhã depois multiresistente, tá? Agora, ter calma em relação a isso. Mais uma pergunta para a gente finalizar. Eu queria que você falasse um pouco da relação da hidroxicloroquina e a azitromicina. Queria que você falasse esse assunto, que é um assunto que as pessoas... polêmico, né? Virou, na verdade, uma briga política, né? Onde, na verdade, o que menos devia acontecer é politicagem nesse momento. Eu não estou falando como médico, e sim como cidadão. Né? Então, deveríamos todos estar querendo aí trabalho em conjunto, né? Trabalho em conjunto, né? Que se resolva, né, a situação da pandemia. Agora, como eu falei, a medicina é uma ciência. Nós trabalhamos baseados em evidência. O que a cloroquina tem demonstrado, na verdade, na prática, em alguns pacientes, são resultados positivos. Em outros, nem tanto. Em alguns pacientes até aumentaram o risco aí de infarto agudo do miocárdio, esse tipo de coisa, né? De sobrecarga cardíaca. Sim, alguns pacientes. Mas deixa eu falar um negócio para você, doutor, que assim, quando a gente vai se tratar, quando a gente está lá no hospital, eles fazem as perguntas, os médicos, você tem problema no coração? Você tem não sei o quê? Você tem não sei o quê? Se o médico ele não pode detectar ali a informação de que esse paciente não pode, por exemplo, usar Mas às vezes nem o paciente cloroquina, sabe que tem alguma mas coisa, calma, né? deixa eu só finalizar. Só finalizar meu pensamento. E se porque se a pessoa está ali, está precisando, não tem mais resultado, o único remédio que tem é esse, o porquê não tomar? Inclusive essa orientação, né? O médico questiona o paciente, chamamos de anamnese, ele conversa com o paciente, ele oferece o medicamento para o paciente, porque isso é o direito dele, mas ele explica que ainda não tem um fundamento científico para tal uso. Antigamente se usava em casos graves, hoje em dia já se usa em casos leves a moderados, mas sempre uma conversa com o paciente. Então a literatura, né, a comunidade científica que estuda não chegou em uma conclusão específica ainda, mas é oferecido medicamento. Se eu estou no hospital, né, com uma insuficiência respiratória e me oferece o medicamento, eu vou fazer uso, não tem jeito. Então a cloroquina tem demonstrado casos positivos e casos negativos. Então, o que se coloca ainda na área médica é que a hidroxicloroquina não é o tratamento e a cura do coronavírus, e sim pode melhorar os sinais e sintomas de alguns pacientes. Mas também falam que ouvi falar também que aquele remédio que faz o tratamento para HIV também tem algumas boas consequências para quem tem corona.
Tudo em estudo, tá? São antirretrovirais, o atazanavir é deles, tem outros que também são estudados. Na verdade, é um vírus muito novo, né? E o vírus, como eu te falei, hoje em dia ele está de um jeito, amanhã ele está de outro, ele pode sofrer uma mutação. E quando vamos colocar um medicamento no mercado, às vezes você consegue um resultado hoje, que no futuramente pode aparecer algum sinal e sintoma. Doutor Luiz Piovesani, a gente precisa encerrar. Opa!